Olá pessoal, eu sou o Kinarelli e você está no Mundo Office. E a partir de hoje a gente vai estar fazendo uma série de aulas com as fórmulas mais utilizadas no Excel. E na aula de hoje a gente vai começar com o PROQV, que é uma das principais fórmulas mais utilizadas. Mas antes de nada, como de praxe, não deixe de se inscrever no canal, verifica se a sua inscrição continua aí, ativa o sininho para receber notificação, dá seu like se gostou da aula, compartilhe o vídeo e principalmente deixe seus comentários, o que você achou dessa aula e também se você quiser essa planilha que a gente está utilizando, deixa no comentário, eu quero que eu vou disponibilizar essa planilha para vocês utilizarem no decorrer dessas aulas, que serão numa faixa de 10 a 20 aulas aí, que a gente vai utilizar as fórmulas mais utilizadas do Excel, ok? Então, a partir de hoje, a primeira aula, nós vamos retomar o PROQV, que a gente já teve aula aqui, e hoje a gente vai trabalhar com ele, explicando um pouco melhor a respeito do PROQV, ok? Então, primeiramente, eu tenho uma planilha aqui de cadastro, né? Essa planilha, ela não tem nada ainda, né? Então, ela está toda em branco. Isso aqui vai ser uma base de consulta. Por quê? Porque as informações, quando eu colocar uma informação aqui, eu vou fazer o preenchimento de todos os campos de acordo com o meu banco de dados, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o PROQV. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com a fórmula PROQV, que quando eu digitar um CPF ou um CNPJ aqui, ele vai me preencher todos os campos de uma única vez, apresentando esse campo, e a gente vai tornar isso aqui uma consulta. Depois, a gente vai duplicar isso aqui na próxima aula, e a gente vai transformar isso aqui num cadastro. Então, a mesma planilha que eu vou, o mesmo formulário, melhor dizendo, que eu vou ter para consultar, eu vou ter para fazer um cadastro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho no PROQV, eu preciso ter o quê? Uma informação que ela vai se refletir dentro de uma tabela. Então, aquela informação que eu digitar, ela vai ter que ter na outra tabela para ela se referenciar e a partir daí buscar as informações na tabela matriz. Tá? Então, o nosso campo de digitação será esse. E quando eu digitar informações aqui, ele vai me preencher todos os campos. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o PROQV em todos esses campos aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui, primeiramente, um PROQV. Então, igual PROQV. Então, qual é o meu valor procurado? Meu valor procurado vai ser o valor digitado nesta célula E4, ponto e vírgula. Aonde eu vou buscar essa informação? Na tabela banco de dados, ok? E qual a informação que eu quero que traga ali? O nome, certo? Então, eu já faço assim, ó, já seleciono a tabela toda. Aí eu vou selecionar esse intervalo aqui e vou apertar o F4. Por que eu vou apertar o F4? Porque o F4 vai me fixar a coluna de busca. Com isso, se torna mais fácil. Aqui também no E4, a gente também vai selecionar e vai apertar o F4 para ele ficar fixo. Porque se eu movimentar alguma coisa, ele não vai sair de lá. Ok? Ponto e vírgula. A informação que eu quero, ela está em que coluna? Então, eu sempre conto a coluna que eu estou buscando. Vamos voltar aqui. Então, a coluna que tem a informação que eu estou digitando está na coluna 1. E a informação que eu quero que leve está na coluna 2. Então, a gente vai por aqui, ó. Vamos apagar isso aqui e colocar coluna 2. Ponto e vírgula. Se eu quero verdadeiro, por exemplo, é 1, que é aproximado. Eu não quero aproximado, eu quero que a informação seja exata. Então, eu coloco o 0, que ele corresponde a falso. Tá? E eu fecho aqui o parênteses e dou um Enter. Por que ele não trouxe nada?
porque eu não digitei nada aqui ainda, tá? Uma informação muito importante. Este campo aqui, vamos dizer que esse campo aqui, ó, a gente vai estar formatando ele em texto. E o campo aqui, ele está formatado em geral. Notem o seguinte, deixa eu ver o 107.673.68898. Então, 107.673.68898. O que aconteceu? Por que ele continua com ND? Porque a formatação deste campo está como geral e a formatação desse campo está como texto e não pode, a formatação tem que estar igual, tá? Então, mesmo que eu tirei a formatação, eu tenho que apagar e digitar de novo para que ele busque a correspondência. E agora ele trouxe a informação. Então, isso é um ponto muito principal no ProQV, que o campo de correspondências tem que ser o mesmo tipo de formatação, tá? Então, isso você tem que ficar ligado nessa pegadinha aí, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já conseguiu trazer o nome. Agora, nós vamos repetir o ProQV aqui. Então, igual ProQV. Então, a gente vai fazer isso em todos os campos. É bom porque dá para fixar bastante o ProQV. Não esquece do F4. Então, clicou ali, já F4. Ele já faz a seleção. Ponto e vírgula. Vou para a minha tabela matriz. E agora eu quero o campo de número 3. Então, já seleciono aqui. F4. Ponto e vírgula, agora o campo está no 3. 0, fechei. Pronto, já trouxe aqui a informação. Aqui tem uma jogada. Se você quiser trabalhar, a gente vai fazer aqui agora para depois ir mais rápido para os outros campos. Então, se eu quiser, por exemplo, como a gente está fixando os campos, o que acontece? Eu consigo, em vez de eu pegar e ficar me matando de fazer a fórmula várias vezes, eu posso copiar, porque esse campo, que é o campo de busca, esse campo aqui, o E4, que é o campo de busca, ele está fixo. E os campos do banco de dados também estão fixos, eu posso copiar e trazer, que ele vai formatar bem legal. Uma coisa que a gente esqueceu de fazer é o seguinte, aqui, neste campo, é bom a gente fazer o seguinte. A gente está pegando aqui, ó, o campo matriz tabela, a gente está usando só até o 7. Então, por exemplo, se depois eu inserir mais uma linha, depois que passar do 7, eu vou ter que refazer o ProQV. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui 1 milhão. 1, 3, pronto. Por quê? Porque assim ele vai preencher a tua planilha com 1 milhão. Se você colocar mais dados lá, ele vai buscar, ele não vai ficar sem informação, ok? Então vamos fazer essa agora. Igual ProQV, abre parênteses, então o valor procurado já dá o F4, ponto e vírgula, tabela, banco de dados. Agora a gente vai fazer assim, ó. O que acontece? Para a gente não ficar se perdendo muito tempo, então a gente já vai selecionar a nossa tabela toda. Então a gente vai fazer assim, ó. Seleciona pelo cabeçalho, arrasta e traz. Então ele está de A a N. Então ele já sabe que ele quer todas as informações contendo aqui. Então vamos dar um F4. Ponto e vírgula, agora a informação está na coluna 4. Ponto e vírgula, 0. Fechei. Beleza? Agora eu posso pegar e fazer simplesmente copiar esta fórmula do jeito que eu fiz aqui, ó. Você seleciona aqui dentro. Opa.
seleciona aqui, ó, antes do igual, tá? Dá um Enter e aí você pode vir aqui, ó, e fazer assim, ó, igual, e aí você só troca o número da coluna. Depois eu vou explicar como que a gente altera aquilo ali. Igual, ó, tá vendo que aí fica mais rápido. 5, 6. Igual 7. Ó, o 7 já veio errado, tá vendo? Por quê? Porque veio o CEP. Então vamos dar uma olhada lá. É o 8 que tá aqui, ó. O CEP está na coluna. Vamos trocar esse CEP para colocar ele no lugar certo. Então, vamos vir aqui, Ctrl X, ele tem que estar aqui. E esse cara tem que estar aqui. Beleza. Veio certinho, tá vendo? Então, agora eu tenho que copiar de novo. Por quê? Porque eu fiz uma alteração lá. Eu tenho que copiar de novo porque ele saiu daqui. Então, a gente estava aqui com 7. Igual a 8, igual a 9, tá? Igual a 10, tá vendo? Que vem certinho, ó. Igual a 11, igual a 12, igual a 13, e igual a 14. Então, veja, a gente economizou um bom tempo colocando isso aqui, tá? Então, a gente já tem preenchido. Se a gente modificar aqui, por exemplo, se eu pegar esse CPF e eu colocar ele aqui, veja que ele mudou tudo, tá? Então, notem que aqui a gente já trabalhou com preenchimento de cadastro. Se eu tirar, o que ele vai fazer? Ele vai dar ND, não existe para ninguém, porque eu não tenho informação aonde eu teria que estar digitando a informação, tá? Então aqui, ó, a gente vai até pôr aqui assim, ó, digite aqui o CPF ou CNPJ. E vamos deixar num verdinho diferente para mostrar. Pronto. Tá aqui, então a pessoa sabe que ela vai ter que digitar um CPF aqui, ok? Então, nessa aula aqui, nós revisamos o ProQV, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a tratar erros do ProQV, tá? E a gente vai começar a trabalhar com a parte do cadastro, tá bom? Então, não se esqueça, terça-feira temos uma nova aula, onde a gente vai continuar aqui com as 10 fórmulas, 10, 20 fórmulas mais utilizadas do Excel. E a gente vai dar continuidade nessa planilha. Então, se você quiser a planilha, você deixa no comentário. Eu quero que eu vou disponibilizar a planilha para você, tá? E a cada aula ela vai sendo atualizada e eu vou disponibilizando para vocês. Beleza? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Espero que estejam gostando da série de aulas. Grande abraço.